No livro de Joel, no capítulo 1, dos versículos 1 até o 4, nos diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. E ainda no capítulo 2 deste mesmo livro de Joel, versículos 25, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, meu grande exército que enviei contra vós. Deus possa abençoar a cada um dos meus irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra como mensageiro. Esse texto que acabamos de ler foi o texto onde irmão Brana se baseou para pregar a mensagem intitulada A Restauração da Árvore Noiva. E este texto, ainda que ele esteja no Velho Testamento, está relatando o que aconteceria com a igreja, com a noiva, que primeiramente saiu lá no dia de Pentecostes. Porque aquela primeira igreja, ela foi atacada por estes insetos. Tudo isso, irmão Brana nos mostra através desta mensagem, restauração da árvore noiva. Então, estes insetos, a lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão, eles atacaram a árvore noiva e fizeram com que ela sucumbisse. O irmão Brana mostra isto e nos diz que estes insetos, na verdade, é um único inseto, com 4 estágios diferentes. Ele primeiramente é uma lagarta, porque a lagarta vai e come os frutos da árvore. Cada estágio deste inseto, ele tem um objetivo. A lagarta come o fruto da árvore. O gafanhoto, ele come as folhas da árvore. A locusta atinge a casca. E depois que a árvore já não tem mais fruto, não tem mais folha, a casca está comprometida, é a vez do pulgão sugar a seiva, a vida da árvore. E ela foi ao nada. O pulgão romano começou a comer naquela árvore noiva, 410, restauração da árvore noiva. E a devorou até as raízes, cortou tudo aquilo.
tudo, cortou a árvore, como isto fez com Cristo Jesus, o noivo. Cortou a noiva até embaixo e começou em credos e denominações. Algum velho inseto, então, glória! Mas nestas raízes estavam a semente predestinada, a semente real de Abraão. Isto não podia morrer. A palavra estava nas raízes da promessa. Eu restaurarei, disse o Senhor. O quê? Todos os anos que o pulgão cortou, tudo que o gafanhoto comeu, tudo que o restante dos insetos comeram, eu restaurarei isto de volta, disse o Senhor. Então, mesmo que este inseto romano, esta denominação romana, tenha danificado e feito com que a árvore sucumbisse, Joel capítulo 2, versículo 25, eu restaurarei, diz o Senhor. E assim como este inseto tem 4 estágios, a restauração também se dá através de 4 estágios. 4 mensageiros destruíram a árvore. E o irmão Brana diz, também 4 mensageiros restauram a árvore. Nós sabemos, meus irmãos, que eu fiz aqui um pequeno desenho, e isto simboliza as eras da igreja, desde a primeira era, Éfeso, a segunda era, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós temos a árvore noiva. Ela surgiu na era de Éfeso. A árvore noiva surgiu na era de Éfeso. E ela adentrou até Esmirna. Pérgamo foi quando a igreja católica foi instituída, a igreja romana. Então, pôde, através de seus credos e dogmas, matar aquela igreja. E durante o período da era de Tiatira, que é um período em que durou 914 anos. 914 anos foram exatamente quase um milênio de eras negras, 914 anos, a era de Sardes. Durante este período, a igreja permaneceu debaixo da terra. Todas as outras eras tiveram um curto espaço de tempo, nem tanto assim. Primeira era, 110 anos, a segunda era, 209 anos. Melhor dizendo, 103 anos a primeira era, né? A segunda era, que foi 110 anos, a era de Pérgamo, que durou 294 anos, e esta foi a era mais longa, o
período de trevas, em que a igreja foi atacada por estes insetos. 4 mensageiros que trouxeram desgraça, 4 mensageiros que atacaram a igreja, comendo os frutos, os dons, comendo as folhas. E folhas aponta para o companheirismo, o frescor do companheirismo. Atingindo a casca aponta para a cobertura. Cobertura simboliza a religião. E o último estágio, o pulgão, sugando a seiva, a vida da árvore. Mas não puderam matar a árvore. Mesmo que eles tiveram êxito em destruí-la, não conseguiram acabar com suas raízes. E a promessa é que ele restauraria. Você tem uma igreja morta, uma igreja sob o solo, enterrada, mas toda semente que tem vida, se ela for enterrada, ela vai produzir. Portanto, aquela igreja tinha vida em si. Eles tinham o batismo do Espírito Santo, eles tinham em seus corações a vida de Cristo. Portanto, é impossível que uma semente que tenha vida não brote, ela tem que germinar. 452, a restauração da árvore noiva. Agora, ouçam atentamente, não percam isto. Deixa eu fazer, meus irmãos, um breve parênteses no nosso assunto, para salientar, para chegarmos bem ao ponto onde nós queremos. Então é um parênteses que eu vou abrir aqui, certo? Na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 16, porque eu vou falar sobre a palavra. Eu quero salientar a coluna de fogo. Eu quero salientar o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, na forma desta coluna de fogo. Parágrafo 16, há tantas mensagens que nós poderíamos ler, mas vamos ler este parágrafo aqui. Casamento e Divórcio, parágrafo 16. Eu fui chamado quando era apenas um menino pequeno, e me foi dado um sinal visível e audível, um pilar de fogo em um arbusto. Eu tinha 7 anos de idade, aqui em Utica Pike. Meu pai estava trabalhando para o Sr. O.H. Warren e tinha morrido há pouco tempo. E vocês leram o livro e sabem a história. E desde aquele tempo, lá no Rio, então,
Ele apareceu visivelmente diante do povo e agora foi tirada a fotografia, muitas vezes, porque nós temos esta como uma fotografia mais famosa da coluna de fogo, mas na verdade ela foi fotografada diversas vezes nas reuniões onde o irmão Branham estava. Ela foi fotografada na Alemanha, na Suíça, por diversos lugares, por onde o irmão Branham passou, mesmo quando não se tirava uma fotografia dela, podia-se sentir a presença da luz, e muitos até tinham o privilégio de poder, de certa forma, contemplar de alguma maneira sobrenatural. E ele apareceu visivelmente diante do povo e agora foi tirada a fotografia. Muitas vezes, está em Washington, D.C., registrada no Religious Hall of Art, que é o Salão de Artes Religiosas, como o único ser sobrenatural que há prova científica por meio de fotografia. O mesmo pilar de fogo, exatamente da mesma maneira que trouxe Israel para fora do Egito, eu creio que é Jesus Cristo em forma de Espírito, como Filho de Deus. Então esta coluna de fogo, este pilar de fogo, é tão bonito também dizer pilar de fogo, dá uma sensação de firmeza, é Jesus Cristo na forma do Espírito Santo. É Jesus Cristo na forma da palavra. É Deus em sua forma original. É a primeira forma aparente de Deus. Primeira forma visível de Deus. Primeira criação de Deus foi este Logos, a luz, palavra, para que Deus pudesse sair da invisibilidade e se tornar visível através da palavra. No princípio era a palavra, o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Depois o Verbo se fez carne e habitou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta coluna de fogo é Jesus na forma do Espírito Santo. Eu creio que isto é tão superior ao que aprendemos anteriormente, as denominações onde nós estávamos. O que nós estamos falando hoje não aprendemos com homem algum, senão com a mensagem do sétimo anjo. Isso que temos é superior. Isso nós aprendemos com a mensagem. Salientar a pessoa do Espírito Santo e não deixá-lo de lado como um mero figurante. Porque a pessoa mais importante da mensagem é este pilar de fogo.
não é o irmão Brana. Talvez as pessoas possam se escandalizar ao nos ver pregando com uma fotografia do irmão Brana e acha que nós estamos idolatrando o irmão Brana. Não, irmão Brana é o meu precioso irmão. Meu precioso irmão. Nós o reverenciamos na qualidade de um pregador, de um profeta, que foi constituído de uma forma peculiar e diferente de todos nós, para poder receber a visitação desta coluna de fogo, para poder receber a visitação do quarto mensageiro, digamos assim, vamos falar assim para que nós já possamos nos acostumar com a mensagem que estamos pregando nesta noite. O irmão Brana, sua constituição humana, constituição de profeta, foi feito de uma maneira singular para que ele pudesse ouvir a voz que sai da coluna de fogo, pudesse ver, pudesse ter visões, pudesse voltar no passado, pudesse ir adiante no futuro, o que os cientistas querem, através da construção de máquinas que possam ir no futuro e voltar no tempo. Isso tudo um profeta é capaz de fazer, porque o profeta é levado além do tempo. Para se poder ir no futuro, você tem que andar mais rápido, ou atingir a velocidade da luz. Você tem que ultrapassar os 300.000 quilômetros por segundo, que é exatamente a velocidade da luz. Deus é luz. E os cientistas dizem que se você atingir a velocidade da luz, o tempo para você. Você não está mais sujeito ao tempo. Que coisa boa. Um dia nós nos encontraremos com Ele, seremos mudados, seremos transformados e atingiremos a mesma velocidade que Ele tem. E o tempo não contará mais para nós. Eu poderia adentrar nesse assunto, mas fugiria muito do que nós queremos falar. Porque esta coluna de fogo, ela não apareceu no ministério de Irineu, nem de Columba, nem de Martim, nem de Lutero. Esta luz, ela esteve presente somente na primeira era da igreja, quando ela manifestou a Paulo. Depois, o dia tornou-se nublado. Quando Zacarias 14, 6 e 7 se refere a um dia que não poderia ser chamado nem de dia e nem de noite, é exatamente a partir da era de Esmirna até a era de Filadélfia. Este é o dia de Zacarias 14, 6 e 7. Porque a coluna de fogo, ela manifestou em Éfeso, a Paulo. Era Jesus na forma do Espírito Santo, aparecendo a Paulo. Depois, ele não apareceu a Irineu, nem a Martim, nem a Columba, nem a Lutero, nem a Wesley. Então foi um dia nublado. Um dia que não poderia ser chamado nem de dia, nem de noite. Ainda que isto se evidenciou mais a partir da era de Sardes, que foi o tempo em que a igreja renasceu, em que a igreja brotou na reforma, depois de permanecer por quase 1000 anos debaixo da terra. Quando nós falamos isto, nós estamos
usando as mesmas aplicações que o irmão Brana usou, ao comparar a noiva como uma semente de trigo ou de milho. Eventos modernos são esclarecidos por profecia, parágrafo 32 em diante, 25 em diante. O irmão Brana compara a noiva como uma semente. E a perseguição que a noiva sofreu, que a igreja sofreu, foi a comparação à semente sendo enterrada, sendo colocada debaixo do solo. Então, ela brotou em Lutero, dia nublado, o dia sem uma perfeita compreensão das Escrituras. Depois que a noiva brotou na era de Lutero, eu escrevi errado aqui, meus irmãos, 914 anos, é na era de Tiatira, me perdoem, talvez os irmãos tenham percebido, e a gente não tem comunicação, não significa que nós precisamos ter, né? Mas, na verdade, 914 anos é a era de Tiatira. A era de Sardes é que durou 204 anos. 230 anos. 230 anos, 230 anos. A gente vai fazendo os cálculos aqui de cabeça. E a matemática nunca foi a matéria que eu mais me identifiquei. Então os irmãos me perdoem. Então, aquela igreja, ela brota na reforma na era de Lutero. Você vê que a noiva está surgindo. Deixa eu voltar para o meu parênteses, meus irmãos. 393 perguntas e respostas sobre os selos. O irmão Brana está orando. Pai Celestial, com tua grande presença encontrando-se aqui, o grande Espírito Santo, aquele do qual temos a fotografia, aquele que lemos na Bíblia, ele está presente aqui mesmo, agora. Então, quando nós olhamos para esta fotografia, a pessoa mais importante, o indivíduo mais importante, não é o homem. O personagem mais importante não é o William Brana, mas é o Espírito Santo. O personagem mais importante nesta religião na qual nós cremos, o personagem mais importante nesta religião que a Bíblia anuncia, nunca é o homem, embora os homens coloquem homens no lugar do Espírito Santo, mas não é o homem o indivíduo mais importante. Porque vejam bem, meus irmãos, o que nós temos? 7 eras da igreja, 7 mensageiros terreais, 7 estrelas, 7 castiçais de ouro, 7 candeeiros, que são luzes para guiar a igreja. 7 mensageiros terreais. E nós temos acima de Laodiceia
Deixa eu escrever e salientar para os irmãos, bem calmamente, para que isto possa penetrar. Nós temos, acima de Laodiceia, um outro degrau, uma pedra que é diferente de todas as demais pedras. Nós temos uma pedra que é chamada pedra de coroa, ou a pedra de esquina, ou a pedra angular. E esta pedra não pertence a nenhuma palavra humana. Você vê que todas as pedras, todos os degraus das eras da igreja têm uma palavra humana. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham. Mas há uma pedra reservada, onde Deus coloca a sua palavra, onde Deus manifesta para revelar a si mesmo. É a pedra que, segundo as Escrituras, ela é rejeitada pelos edificadores. Todas estas pedras que foram colocadas durante 7 eras, foram colocadas por causa desta pedra angular. Sem a pedra angular, não precisaria Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham. O objetivo é a manifestação da pedra angular. O objetivo é a manifestação do Espírito Santo. O objetivo é a revelação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. E o que é isto, meus irmãos? Também é Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. A pedra de coroa é Apocalipse capítulo 10. Apocalipse 10 está além do tempo. Nós podemos colocar o tempo, todos os tempos em que as eras da igreja existiram, de 53 a 170, que foi a primeira era da igreja. A segunda era da igreja, de 170 até 312. De 312 a 606, a era de Pérgamo. Tiatira, de 606 a 1520. De 1520 a 1750, foi o período da era de Sardes. Filadélfia, de 1750 até 1906. Em 1906, inicia-se a era de Laodiceia. 1906, tem início a era de Laodiceia. E ali, 1906, bem no cantinho aqui, meus irmãos, bem no cantinho, inicia a era de Laodiceia.
E eu posso colocar para os crentes, para os revelados, 1963, o término. Posso colocar para os crentes aqui, para os revelados, 1963, o término da era de Laodiceia, para que a pedra angular, para que a pedra de coroa possa descer, a era de Laodiceia tem que terminar. Eu posso colocar mais tempo na era de Laodiceia e dizer que ela terminará com o arrebatamento para aqueles que não foram eleitos, para aqueles que não foram eleitos para sair no rapto. Então, para estes que ainda pertencem a um sistema denominacional, a era de Laodiceia ainda os abriga, ainda os abraça, ainda os dá conforto, aconchego. Na era de Laodiceia estão todas as denominações, todo o sistema religioso denominacional está em Laodiceia. Mas para o genuíno crente, o tempo terminou. Porque esta pedra de coroa, eu me atrevo aqui a colocar, é o 8º degrau. É o 8º degrau da pirâmide. Esta pedra de coroa é o 8º degrau. Sei que nós não vamos encontrar exatamente esta expressão na mensagem, mas se nós colocarmos o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º e o 7º degrau na era de Laodiceia, são 7 períodos dispensacionais da era de Laodiceia. Mas se nós unirmos com o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, o irmão Brana vai mostrar que o número 8, ele fala da eternidade. E cita o livro de Levíticos, onde a Escritura diz que ao 8º dia tereis santa convocação. Ao 8º dia. Então colocaríamos esta pedra de coroa, Apocalipse 10. Note que é Apocalipse 10. Isso não pode ser antes da manifestação de Apocalipse 10. Todas os crentes das eras da igreja esperaram a manifestação de Apocalipse 10, porque Apocalipse 10 é a vinda do 4º mensageiro. Apocalipse 10 é a vinda e a manifestação da coluna de fogo. É a vinda e a manifestação da palavra. Palavra. E o que é a palavra? O Espírito Santo. E o que é a palavra? Jesus na forma da coluna de fogo. A palavra vem para revelar sua palavra, vem para revelar o seu mistério. Vê bem que cada degrau das eras da igreja tem um mistério, tem uma palavra manifestada, uma palavra revelada. Meus irmãos, volta e meia vai aparecer meu olho aqui que eu tento
colocar para os irmãos, deixar bem enquadrado. Mas cada degrau tem uma palavra. Vocês notaram isso? Vocês notaram que cada degrau tem um nome? Cada degrau tem o nome de um respectivo mensageiro da era. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham, o sétimo anjo. Agora, e o nome da palavra? E o nome da palavra? E o nome do Espírito Santo? Porque este Espírito Santo tem um nome. Esta coluna de fogo tem um nome. Que só seria revelada na abertura dos 7 selos. O nome da palavra só seria revelado na abertura dos 7 selos. Porque é aqui em Apocalipse 10 que os 7 selos se manifestam. Os 7 selos não são abertos dentro da era da igreja. Deixa eu voltar para um outro pensamento, porque os irmãos veem as datas, 53 a 170, 170 a 312, 312 a 606, 606 a 1520, 1520 a 1750, 1750 a 1906, 1906 até a abertura dos selos, ou até o rapto. E eu pergunto, meus irmãos, isso é para nós mastigarmos, ruminarmos, ingerirmos, se alimentar a nossa alma. Eu pergunto, por quanto tempo? Veja, Paulo foi mensageiro. Paulo foi mensageiro por 117 anos. Primeira era da igreja. Irineu foi mensageiro por 142 anos. Martim, 294 anos. São Columba, 914 anos. Foi o período que Columba é o mensageiro. É tempo, é quase um milênio, meus irmãos. Você já pensou bem, aqueles que creem que cada geração tem que ter um mensageiro? Cada 40 anos tem que ter um mensageiro? Isso é contrário à exposição das 7 eras da igreja. Se isso realmente fosse verdade, um período longo de 2000 anos, nós teríamos que dividir estes 2000 anos por 40 e ver quantos indivíduos nós teríamos que ter como mensageiro. Então isso não é base. Porque quando o irmão Branham se refere que eu não sofrerei o julgamento com a próxima geração, eu não tenho nada que ver com a geração além de mim, o irmão Branham não está se referindo a um período de 40 anos. O irmão Branham está se referindo a uma geração dispensacional. Cada era da igreja é uma geração. O irmão Branham não está se referindo a uma geração etária, que seria 40 anos. Mas ele está se referindo a uma geração da era, uma geração dispensacional. Na era de Esmirna, se não me falha a memória, o irmão Branham, referindo-se aos espíritos, aos 7 espíritos de Deus, o irmão Branham diz, são 7 espíritos
provenientes de um único Espírito para 7 diferentes gerações. 7 Espíritos para 7 diferentes gerações. Eu acho que é a era de Esmirna, se não me falha a memória. 7 Espíritos para 7 diferentes gerações. O que isso significa? Significa 7 mensageiros para 7 eras da igreja. Cada era é uma geração. E o irmão Branham vai comparecer no juízo com a geração dele. O período em que ele foi mensageiro. Ele não tem nada a ver com a era de Wesley, de Lutero, com a mensagem que eles pregaram, ou com a geração de Moisés e Elias, que será a próxima manifestação de Deus na terra para os judeus. Vai ser a geração do evangelho que será pregado pelos 2 profetas, de acordo com Apocalipse capítulo 11, as 2 testemunhas, no período em que a igreja já tiver sido arrebatada. Então, nós temos aí uma geração de 914 anos, Columba. Nós temos 230 anos com Lutero. Nós temos 156 anos com Wesley. E a era de Laodiceia, 57 anos para o eleito. A era terminou. A brecha, 55. E o primeiro selo, 61, você vai encontrar que a era terminou para que os selos pudessem ser revelados. Então, o que nós fizemos? Nós, durante o período das eras, estamos contando o tempo. Estamos contando o tempo. E quando chega em Apocalipse 10, na era da palavra, na era em que o Espírito Santo é o mensageiro, alguém poderia sugerir uma data? Alguém poderia colocar uma data na eternidade? Eu espero que você tenha captado. Quando o Espírito Santo é mensageiro, quando a palavra é o mensageiro, quando Cristo é o mensageiro, você não pode colocar data, você não pode colocar limite em seu reinado, você não pode colocar limite em sua governança. A brecha, 41, quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, este 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Os céus se abrem, o anjo forte desce, traz o livrinho aberto, a palavra desce, Cristo desce, o mensageiro desce, o 4º mensageiro desce. Os 7 selos descem. O 7º anjo está sobre a terra, porque Apocalipse 10 diz que seria nos dias da voz do 7º anjo. 45. A brecha. São parágrafos tremendos. Todos os mistérios nesse tempo se cumpririam ao toque deste mensageiro. Agora, aqui está o anjo na terra.
Aqui está o sétimo anjo na terra. E outro anjo forte, mensageiro, desce. Este era um anjo terrestre, o sétimo anjo. Mas aqui desce um do céu. O que desce do céu? Um outro mensageiro celeste. Um outro personagem. Uma outra pessoa. Paulo teve que passar para que Irineu pudesse estar em evidência. Irineu teve que sair de cena para Martim entrar em cena. Martim sai, entra Columba. Sai Columba, entra Lutero. Sai Lutero, entra Wesley. Sai Brana e entra a palavra, o Espírito Santo, o líder, o guia, o cabeça. Ele vem. Esta pedra, meus irmãos, é a cabeça do corpo. Vocês têm que encarar estes 7 degraus como o corpo da noiva, o corpo da igreja. Veja como William Branham é o corpo da noiva. Faz parte do corpo da noiva. Do céu desce o Espírito Santo. Nós temos a fotografia da descida do anjo forte. Saiu na revista Science, a revista Life. Que coisa boa, não tinha pensado sobre isso. Mas Life, se não me falha a memória, é vida. Então desce. E tem irmãos da mensagem que continuam contando o tempo. Olha, o irmão Branham morreu em 65, de 65 mais 40 anos, foi o fulano de tal, o fulano de tal de 40, agora de 2000 para cá, o nosso mensageiro é o João, é o fulano de tal, é o ciclano. Tem certeza que você quer depor o Espírito Santo? Você quer depor o Espírito Santo, a palavra? Você quer depor o anjo forte e colocar o seu pastor como guia? Tem certeza? Você só fará isso se você não chegou à pedra de coroa. Bom, o irmão Branham diz, o único lugar provido por Deus para adoração, e outras mensagens, ele diz, temos chegado à pedra de coroa. Temos chegado à era do Espírito Santo, a era em que a palavra é o mensageiro, a era em que Cristo, o quarto mensageiro, tem manifestado. Olha o que o irmão Branham diz, os ungidos dos últimos dias. O Espírito Santo é o profeta desta hora. O Espírito Santo, a coluna de fogo, não é poetizando, meus irmãos, não é colocando uma mão assim, o Espírito Santo é o profeta, ele está no meu... O Espírito Santo, com a fotografia do Espírito Santo, um indivíduo real, palpável, um indivíduo que fala, um indivíduo que manifesta, que ocupa lugar no espaço. Ele é o profeta. O irmão Branham não está dando uma de humilde, se colocando numa posição humilde. Oh, meus irmãos, o Espírito, tirem o olho de mim. O irmão Branham está salientando. Acabou a era de Laodiceia. Acabou o tempo, Apocalipse 10, o tempo terminou. Não há tempo na pedra de coroa. Quando você entra no 8º dia, leia lá, mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrestre. O 8º dia fala de eternidade, regressa ao primeiro outra vez. E quando entra na eternidade, o tempo acabou.
Nós precisamos sair do tempo e entender que o líder é o Espírito Santo, literalmente falando. O profeta, o Espírito Santo, é o profeta desta hora. Eu li o parágrafo 100, os ungidos dos últimos dias. Parágrafo 77, também desta mesma mensagem. Se você for um filho de Deus, você ficará com o profeta desta Bíblia. 77. É a palavra. Se você for um filho de Deus, você ficará com o profeta desta Bíblia. O profeta que escreveu a Bíblia. O profeta que escreveu a Bíblia é a coluna de fogo. A Bíblia foi escrita pela coluna de fogo. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Mas ele nunca teve uma oportunidade de se revelar. Veja como é tremenda esta mensagem. Ele nunca teve uma oportunidade de revelar a sua palavra, como as palavras foram reveladas durante 7 eras. Palavras. Porque o Espírito Santo, a palavra, ele tem um nome que é sobre todo nome. Espero, mais uma vez, repito, que você tenha captado. Ele tem um nome que é sobre todo nome, que seria revelado nos dias da voz do 7º anjo, por intermédio da noiva. Ele tomaria o corpo da noiva para revelar a sua palavra. Porque esta também é a era da noiva. Deixa eu escrever aqui, meus irmãos, vou acrescentando as escritas. A era da noiva. A era da noiva não é em Laodiceia. A era da noiva é aqui na pedra de coroa, em Apocalipse 10. E a noiva são muitos indivíduos, mas o Espírito Santo, a coluna de fogo, a palavra, o Logos, ele não vem a muitos indivíduos, ele não vem a um grupo. Então a palavra tem que escolher um indivíduo da noiva, aqui dentro da 7ª era da igreja, ele tem que vir aqui em Laodiceia, a palavra. Observe que quando ele foi fotografado, ainda estava dentro de Laodiceia. Estava procurando, ou já estava iniciando um namoro com a noiva. Estava forjando caráter na noiva. Sim, quando a coluna de fogo manifestou ao irmão Brana, era Jesus forjando caráter na sua igreja, na sua esposa. E ele entrou aqui em Laodiceia para escolher uma noiva. Porque quando ele desce em Apocalipse 10, ele toma o 7º anjo de Laodiceia e o 7º anjo sobe. O 7º anjo sobe. Vocês entendem, meus irmãos, que riqueza de assunto. Nós temos alguém, um indivíduo que nos representou para esta manifestação da revelação da palavra. Foi ele que foi tomado em uma nuvem
quando o anjo forte desceu, quando o quarto mensageiro desceu, quando o profeta da Bíblia desceu, quando Cristo desceu, perseverante, parágrafo 64, Jesus Cristo é aquele profeta hoje à noite que se encontra entre nós. Ele é aquele que está aqui na forma do Espírito Santo. Finalzinho, parágrafo 64. Jesus Cristo é aquele profeta hoje à noite que se encontra entre nós. Ele é aquele que está aqui na forma do Espírito Santo. Perseverante, parágrafo 64. O mensageiro do entardecer, 141. E hoje, o precioso Espírito Santo e a palavra de Deus, porque eles são o mesmo, o Espírito Santo e a palavra são um. O profeta e a palavra são um. O Espírito e o profeta são um. O Espírito Santo é o profeta. Não são a mesma coisa? Então, quando o irmão Brana fala o Espírito, o profeta e a noiva, o Espírito e o profeta são um. E a noiva é representada em William Brana. O Espírito, o profeta e a noiva, os dois se unem na era da noiva. Não são três indivíduos, o Espírito, o profeta e a noiva. Na verdade, são dois personagens só, porque o Espírito é o profeta. Vocês entendem, meus irmãos? 162, a era de Laodiceia. O Espírito, o profeta e a noiva. O Espírito Santo é o profeta, o Espírito Santo é o profeta. E hoje, 141, mensageiro do entardecer, o precioso Espírito Santo e a palavra de Deus é um mensageiro à igreja. Liderança, 142, recusar aquela pessoa que está fazendo a chamada. Cristo, não importa se você é pentecostal, metodista, luterano, o que quer que seja, você tem que, esta era, nada contra elas, nada, porém nesta era, agora você tem que aceitar como eles aceitaram naquela era, a pessoa de Cristo. Você não tem que aceitar o irmão Brana. O irmão Brana vai ser um canal que vai te apresentar a Cristo. O irmão Brana foi um canal pelo qual nós podemos chegar a Cristo, conhecer a Cristo. A pessoa de Cristo, que é a palavra. Aqui no finalzinho, 142, como eles aceitaram a pessoa de Cristo, que é a palavra. O irmão Brana, por acaso, não está se referindo à coluna de fogo? O terceiro Êxodo, 286. E hoje, o que temos entre nós? Este grande Espírito Santo é mais que profeta. Este grande Espírito Santo, hoje o que temos entre nós, este grande Espírito Santo é mais que profeta. O Espírito Santo como profeta. Já não é o irmão Brana, é o Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo precisa de um corpo. Ele precisa de uma boca. Ele precisa de mãos, de pés. Ele precisa de um véu de carne. Mas o personagem importante é o Espírito Santo. Não é o William Brana. Não é o ser humano. Mas é alguém à parte de William Brana. É um indivíduo à parte de William Brana.
que o povo da mensagem insiste em colocar como mero figurante. Nada se fala a respeito dele, não se toca. Em sua personalidade, a união invisível da noiva de Cristo. 138. Deixe que o Espírito Santo, ele é o profeta do dia. 138. A união invisível da noiva de Cristo. Deixe que o Espírito Santo, ele é o profeta do dia. Já não é era de Laodiceia, porque Brana não é o Espírito Santo. É um outro dia. É uma outra manifestação. É um outro mensageiro. É um outro profeta. Quem dizeis ser este, parágrafo 136, o profeta do dia é esta palavra. Aí, meus irmãos, coisa boa. Alimento para a alma do eleito. O profeta do dia é esta palavra. O profeta na pedra de coroa é a palavra. Quanta coisa boa! 191, mensagem respeito. Quando nós recebemos o Espírito Santo, isto não é apertar a mão do pastor. Receber o Espírito Santo é receber Cristo dentro de você, porque Ele é o mensageiro de Deus do dia. O Espírito Santo é o mensageiro de Deus. Ele é o mensageiro de Deus do dia. Como que nós não percebíamos estas coisas? Como que nós fomos aprisionados por garras humanas? Por causa da humanização. Nos apontaram apenas o ser humano e não nos deixaram ver além do ser humano. Meus irmãos, deixa eu voltar aqui, fechar o parênteses e voltar para a mensagem, a restauração da árvore noiva. Parágrafo 452. Agora ouçam atentamente. Não percam isto agora. Houve 4 mensageiros que morreram. Ou vocês prefeririam que concluíssemos? Vocês prefeririam? Ouça atentamente agora. Veja, houve 4 mensageiros mortos naquela árvore. Lembra do início da nossa mensagem? Lagarta, gafanhoto, locusta, pulgão. 4. Não é isso certo? 4 mensageiros do demônio de Roma, dogmas, matou aquela árvore. Um tomou seu fruto, outro tomou sua casca, tomou suas folhas, um tomou sua casca, outro tomou a vida, não é isso correto? 4 mensageiros de dogmas mataram a árvore, tudo exceto as raízes. E se 4 mensageiros da morte mataram a árvore, 4 mensageiros da vida restauram a árvore. 4 mensageiros da vida. Agora, vejam, meus irmãos, o que eu quero salientar. Onde a árvore sucumbiu e morreu durante o período da era de Columba, a noiva, a igreja esteve enterrada. Mas a restauração começou na era de Lutero. Na era de Lutero, a noiva começou a ser restaurada. Viu, meus irmãos? A noiva não surgiu no ano 2000, não. Mentiram para nós. A noiva não sai de William Branham, não. Mentiram para nós. O que nós temos hoje é superior.
O que nós temos hoje, nós aprendemos com a mensagem, nós não aprendemos com homem algum. A noiva ressurgiu na era de Lutero. E quantos mensageiros, irmão Brana? 4 mensageiros de morte mataram a vida, a árvore. 4 mensageiros da vida restauram a árvore. Lutero, Wesley, a era de Pentecostes e a palavra. A palavra como mensageiro. Deixa eu ler a mensagem. Você compreendeu isso? Amém, pois Deus disse, eu restaurarei isto. Ele restaurará isto como? Através de 4 mensageiros mataram isto, então 4 mensageiros da vida restaurarão isto. Quando a noiva ressurge, há apenas 3 eras da igreja, e o irmão Bruno está falando de 4 mensageiros. Então, este 4º mensageiro não pode ser um indivíduo terreal, não pode ser um indivíduo humano. Coisa boa. Ele restaurará isto como? 4 mensageiros da vida restaurarão isto. Qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro? Martinho Lutero, justificação. Qual foi o segundo? João Wesley, pela santificação. Qual foi o terceiro? Pentecostais, com a restauração dos dons, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Qual foi o quarto? A palavra. Como? A palavra. Qual foi o quarto? A palavra. É o irmão Brana que está dizendo, olha meus irmãos. Qual foi o quarto mensageiro? Qual foi o quarto? A palavra. O primeiro mensageiro, coisa boa. O primeiro mensageiro foi Martinho Lutero. O segundo mensageiro, João Wesley. O terceiro mensageiro na era pentecostal, nos dias da voz do 7º anjo. E o quarto mensageiro, a palavra. Lutero, Wesley, e o quarto mensageiro, a palavra. A restauração da árvore noiva, parágrafo 453. Quer dizer que depois do irmão Brana, há um outro mensageiro, sim, que já estava em evidência e exercendo o seu ministério na revelação dos 7 selos. Porque os 7 selos não podem ser revelados por William Brana. Os 7 selos não podem ser revelados por um ser humano. Os 7 selos só podem ser revelados por Cristo, e Cristo é a palavra. Cristo é a coluna de fogo. Então que história é essa de um outro homem querer colocar-nos cabresto e querer reverência? Porque tudo isso, meus irmãos, é o ego, é o egoísmo, é a personalidade inflada de homens corruptos de entendimento que buscam louvor para si próprio. Você tem que se prostrar diante de seus pés e louvá-los. No momento que você já não se inclina mais diante deles, meus irmãos, não é isso que eu quero falar. Eu quero evidenciar a pessoa de Cristo. Porque o trabalho de Roma é tirar Cristo, é tirar a palavra e colocar o ser humano no lugar da palavra. O que está escrito na coroa do Papa? Vigaribus Filii Dei. Em latim, Vigaribus Filii Dei. É um vigário no lugar do Filho de Deus. Porque a coluna de fogo é Jesus na forma do Espírito Santo como Filho de Deus.
A coluna de fogo é o Filho de Deus. O Logos é o Filho de Deus. É um vigário no lugar do Filho de Deus. Então hoje, quando bate palma para um homem, é um vigário da mensagem. É um papa da mensagem. Você não tem os papas da mensagem aí? Não tem homem se colocando como mensageiro? Você viu que o papa, ele não é conhecido pelo seu nome? Ele adota o nome de um personagem já morto, de um santo já morto. Por exemplo, eu não estou falando mal do indivíduo ser humano, eu estou falando contra a religião, o dogma. O Papa que atualmente está aí é conhecido como, esqueci, meus irmãos, mas o nome dele é Jorge Bergoglio, se não me falha a memória. Papa Francisco. E o que Francisco tem a ver com ele? É uma homenagem a um santo que já faleceu. O outro, o anterior a ele, Bento, mas o nome dele não é Bento, é José Ratzinger. E seus anteriores também, todos eles se apresentam com um nome que não é seu. E que tal um papa chamado João na mensagem? É um vigário no lugar do Filho de Deus. O nome dele não é João, mas ele é um papa, ele precisa adotar o nome de um santo morto. Porque é o mesmo espírito católico, é o mesmo espírito denominacional. Se pudesse, meus irmãos, a palavra do Senhor, lá havia 454, restauração da árvore noiva, lá havia 4 grandes profetas, um deles Martinho Lutero, ele começou a brilhar uma luz, isto era uma pequena luz, simplesmente uma pequena força de justificação. Logo veio Wesley, mais forte, santificação. Depois de Wesley veio um mais forte do que ele, pentecostal, o batismo do Espírito Santo. Em outro grande profeta, vem? Mas no último dia de Malaquias 4, Elias virá, há de vir com a própria palavra. Porque Malaquias 4 não manifesta o seu ministério dentro de Laodiceia. Não, meus irmãos. Malaquias 4, aqui eu vou botar aqui um M e um L, M-L. Malaquias 4 é fora de Laodiceia. Malaquias 4 é na pedra de coroa. 187 eu vi, mas agora vejo. 223 provando sua palavra. Malaquias 4, São Lucas 17, 26 a 30, também é fora de Laodiceia. É a era do Filho do Homem. Está me faltando espaço aqui. É a era do Filho do Homem. É a era do Filho do Homem. É o quarto mensageiro. É a palavra. A palavra do Senhor veio ao profeta na luz do entardecer que há de vir, para restaurar e trazer isso de volta. Como? Voltar os corações dos filhos de volta à fé dos pais. A quarta luz, deixa eu salientar aqui, meus irmãos, a quarta luz. A primeira luz foi a luz luterana, a segunda luz wesleyana, a terceira dentro de Laodiceia, mas a quarta luz é a luz da palavra.
4 assassinos tomaram isto. 4 mensageiros destruíram isto. 4 mensageiros da morte tiraram isto fora para os dogmas. 4 mensageiros da justiça restaram isto de volta outra vez. E o irmão Branham é o terceiro. O irmão Branham é o número 3. Você percebeu que o irmão Branham é o número 3? E o irmão Branham está falando aqui de 4 mensageiros. Quem é este quarto? A palavra. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, como mensageiro, para tomar as preeminências como cabeça do corpo. Quatro mensageiros da justiça restauram isso de volta. Outra vez. Meus irmãos, eu vou parar por aqui, porque o tempo já tem terminado para nós. Nós vamos indo aos pouquinhos e sempre glorificando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca enaltecer um homem, nem mesmo ao irmão Branham, mas ao Senhor Jesus Cristo, pelo seu trabalho de vir Ele mesmo descer aqui e fazer esse trabalho que nós cremos. Nós cremos nele, nós cremos na palavra, nós cremos nesta coluna de fogo, nós cremos que Ele é o personagem principal e todos os demais não significam nada para nós. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém, meus irmãos?